Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market desta terça-feira. Hoje é dia 20 de dezembro, estamos ao vivo, 2 horas e 16 minutos, com os principais destaques do mercado financeiro. Comigo, Felipe Nascimento, e o nosso time aqui completo, Alan Gani, Alexandre Cabral, repercutindo todas as notícias que estão movimentando e, por que não dizer, animando o mercado financeiro, que tem uma alta aí de 2,3% neste momento. Muitas empresas subindo, a gente destaca principalmente o varejo aqui, né? Subindo por mais um dia, com força, subindo bem importante aí essas altas de varejo. E claro que a gente vai debater isso com o Gani e com o Cabral. Além disso, obviamente, a gente não pode deixar de falar das notícias que vêm de Brasília, até porque essas notícias acabam trazendo esse otimismo para o mercado financeiro. As notícias que vêm lá de Brasília, a possibilidade de encerrar toda essa discussão da PEC da transição ainda hoje, com votação lá na Câmara dos Deputados. Inclusive, contas do governo eleito dizem que deve ter 320 votos a favor. E é interessante, né? Porque ao longo do dia, ao longo da manhã, até chegarmos aqui no BMC Market, as notícias que vinham era a PEC vai ficar com 1 ano. Aí depois, não, a PEC, ainda não há consenso para a PEC ter 1 ano. Sim, a PEC vai ter 1 ano. E aí toda essa articulação que está acontecendo em Brasília, a gente fica monitorando e só de olho para conseguir bater o martelo, né? Vai ter 1 ano. Mas enfim, essa é uma questão que Arthur Lira está comandando como presidente lá da Câmara dos Deputados. A gente vai falar, obviamente, também sobre a PEC da transição, as questões que estão sendo colocadas ali dentro dessa PEC da transição, como a emenda do relator que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas esse recurso precisa ter um pai, precisa ter uma mãe, precisa ter um destino, e é exatamente esse o destino que a gente vai debater por aqui. Além disso, claro, a gente vai falar sobre o presidente eleito Lula, que deve anunciar seu ministério até quinta-feira, e, claro, uma boa pitada de curiosidade sobre Argentina e Copa do Mundo. Essa você vai ter que ficar até o final para saber qual é essa curiosidade. Bom, vamos começar esse nosso papo aqui. Vamos começar com Alan Gani, com Alexandre Cabral, que já estão aqui comigo na nossa bancada tradicional de todas as tardes. Muito boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Felipe Cabral e demais patriotas. Boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde para todo mundo, meu povo. Muito boa tarde. E aí, essa PEC da transição, que muita gente falou que agora a PEC da transição não vai servir mais para nada, o STF já está canetando, legislando e colocando ali o que precisa ser feito, mas parece que a PEC é bastante necessária, principalmente para aspirações do governo eleito e também para o mercado financeiro começar, ou pelo menos voltar a fazer algumas contas, né? O que vocês me dizem? Com certeza, também não necessariamente uma coisa pode excluir a outra. Porque se a PEC passa do jeito que ela está, contemplando o aumento dos R$600, isso não vai contra a decisão do Gilmar Mendes. Uhum. Agora, o que seria um problema? Seria a PEC passa, a PEC não passa, por exemplo, sem esse aumento, que seria muito difícil, o Gilmar Mendes na canetada deu o aumento lá de R$600. Aí ia ter bagunça institucional. Como aparentemente estão indo na mesma direção, então não tem problema. Agora, não é só isso, né? Tem outros gastos aí. E aí, cada fonte diz uma coisa, mas a que eu li, no total, seria 175 bi fora do teto, mas por 1 ano. Então, acho que o que está mais pegando não é o otimismo para o dia de hoje, não é tanto o valor, porque o valor é ruim, mas é mais o prazo, né? O prazo curto. Então, se for 1 ano, aí ok, né? O mercado colocou no preço que tá.
é uma licença aí para gastar fora do teto por um ano, mas daqui para frente não vai ser assim. Não sei, né? Se a gente vai estar, tomara que não, vai estar tendo essa discussão o ano que vem, né? Tomara que não, né? Que os assuntos fluam aí. Cabral, opinião. Gilmar Mendes virou chão, né? No mínimo é Gilmar. Então, no mínimo 52 bi de Gilmar, que seria só os 600 conto. Considerando tudo, pode chegar a 198 por um ano, provavelmente isso. Agora, a coisa curiosa é que tá uma festa junina do caramba, né? Porque Haddad diz que é um ano, a assessoria falou que ele não falou um ano, mas estão dizendo que é um ano porque a assessoria falou que não é um ano, entendeu? Deram uma de Dilma aí no discurso. E curioso que a Bolsa não reagiu muito. Entre idas e voltas tá no 0 a 0 desde que saiu a notícia. Subiu um pouquinho, mas nada queria para ganhar dinheiro. Porque nada impede, né? Diz que é mentira, que não é um ano, aí vai lá, soca o índice. Aí fala, não, vai ser um ano sim, recompra o índice de volta, dobra a mão, inverte. O que tá rolando? Aí compra a mão, não, que eu não tô, eu tô querendo disfarçar, entendeu? Então vai lá, diz que é mentira só com o índice. Aí o índice cai, eu falo, não é verdade, compra dobrado e de volta. E é isso. Então é isso. Então, tava disfarçando aqui. Então a gente provavelmente deve ser um com 200 bi. Mas 11 horas da noite ainda tem muita água até lá. Então cuidado hoje que no The Voice você pode ter uma surpresa. A leitura é de que, com a gente falando nessa questão de um ano, né? Se ficar um ano, o governo ou o ministro da Fazenda vai ser obrigado a colocar em prática aí aquela nova âncora fiscal, vai ter que colocar o novo arcabouço, vai ter que trabalhar em cima disso para poder ter mais um ano. Se for 2 anos, fica muito fácil ali, então o ano que vem não necessariamente precisava mexer na questão fiscal ali para poder abrir mais espaço no orçamento. Né? Diz que abriu, né? Diz que abriu, ele já começa a chorar 24. Eles têm um acordão lá, vamos ver. Mas aí o que o Haddad tinha falado é que não ia esperar o agosto, que era quando... Na discussão toda, né, de ter um novo arcabouço fiscal e tudo mais, seria um prazo até agosto. Então ele falou, não vou esperar até agosto, eu vou colocar isso para jogo antes. Sabe o que eu acho, então, as grandes reformas no Brasil, as reformas institucionais e que trazem benefícios à frente, podem reparar, elas passam num momento de crise econômica. E aí... Sim, quando a gente está indo para Venezuela, quando a gente tá indo, aí passa. Quando a gente dá uma melhoradinha, estamos indo para a Suíça, que, vamos continuar, vamos fazer reformas. Não, vira gastão. Aí vira gastão. Então eu acho... É karma, Brasil, mano. Que o teto de gastos, ele vai ser desconfigurado. Eu acho que esse teto que a gente conhece hoje vai mudar. Vai ter uma PEC, vai... Por quê? Porque a casa está um pouquinho mais arrumada. Quando sobra, a gente... Bagunça. Aí a gente volta o pêndulo, né, Cabral? Vai pra bagunça. Aí vai pra micareta fiscal. Veio a micareta fiscal, o que a gente faz? A gente arruma a casa de novo. Vai pra igreja fiscal. Aí volta. Aí vai pra igreja. E o pêndulo vai assim, você entendeu? Eu era um bêbado e vivia drogado. Hoje estou curado e encontrei os caras que iam Jesus. Me abraça e conheceu a esposa. Não, eu não conheci minha esposa no Me Abraça. Eu conheci no Camaleão. No Chiclete, não no Asa. É isso aí. Chiclete oba-oba. Bem que você falou, Gani, já saiu notícia que funcionários do Senado vão ter um aumento de 19,2%. Tá recuperando do IPCA, tá precisando gastar o dinheiro, Gani, em algum lugar. Mas os caras, assim... Tadinhos, né? Merece. 19 pode ser exagero, mas os caras não têm aumento na era Bolsonaro devido à Covid, compreensível. Mas 19 pode ser exagero, mas não tiveram aumento. Mas a discussão é essa, né? Se o funcionalismo público já tem, né? Dentre os brasileiros é uma das categorias que mais ganha dinheiro, né? Mais tem um salário elevado, mais 19% é bastante coisa, né? Independentemente de ter reposição ou não ter, essa não é a discussão. Mas aí você tem dentro de funcionalismo público R$2.000 e 100 mil, né?
Tem tudo, né? Então o problema é isso, né? Tem cargo comissionado, tem cargo que não é comissionado. Né? É uma bagunça isso aí, viu? Sim. Falta assim um chacoalhar roseira. Porque é claro que, né, geralmente quando a gente critica bastante, né, o Estado inchado, é claro que tem funcionários públicos muito competentes e necessários. Absurdamente necessários, né? Mas você também tem ali um monte de gente que você fala, né? Dava para fazer o trabalho de 5, né? Eu entendo e claro que funcionário público é muito importante, né? Quem acha que não tem muita noção do que está falando. Mas é que esse aumento especificamente são os funcionários do Senado. Do Senado. Não é o funcionalismo. Vai puxar fila, né? Aí deputado vai passar, essa esquilida vai deixar Pacheco sendo bonzão e ele sendo malvadão. Tem judiciário depois, enfim, um monte de... Você sabe, por exemplo... Eu acho que professor tinha que ganhar aumento. Eu também acho. Eu e o Cabral aí que a gente mata 10 leões privada, por dia, né? Não, mas professor precisa mesmo. Não, tem instituições que eu bato palma, que eu falo, poxa, é uma... Que é particular de ensino? Que você está jogando ali no Real Madrid, na Argentina, de Messi. Agora, tem instituições que você joga no Brasil de Tite. O Brasil de Tite, você está falando que tá ruim, tá pior que o Emirados Árabes. Agora, uma coisa que eu acho estranha é que algumas instituições, tipo o Real Madrid, colocam no campinho para treinar de futebol society 100 alunos. Tem instituição, que eu não vou no intervalo eu te digo, que é Real Madrid, que cobra 5 conto por mês de graduação, que tem turma com 100 alunos. Pô, se eu fosse pai de aluno, arrumava uma confusão do caramba dessa faculdade. Você não decora nem o nome de todos os alunos em um ano, né? Não, você não dá exercício, porque se você der, a turma não volta. A bagunça vira tão generalizada que não volta. Todo exercício deve ser para casa. Eu nunca dei aula para assim. Eu me nego a dar aula assim, mas deve ser tudo exercício para casa. Pois é. É complicado, né? Pô, desde que Rui das Neves era criança, o Brasil era o país do futuro, né, Rui? Poxa, faz tempo. Faz tempo. A gente não vai ver isso daí. Esquece. A gente... Vamos continuar falando da PEC, da transição, porque uma das questões que estavam sendo debatidas ali era referente à emenda do relator. Emenda do relator, mais conhecido no linguajar aí do pessoal como orçamento secreto, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e o Congresso agora aparentemente está fechando um acordo para poder dividir esses recursos da emenda do relator em emendas individuais e também para o executivo. O que aconteceria? São 19 bilhões de reais que eram destinados ao orçamento secreto em 2023, e aí ele seria dividido igualmente para emendas individuais, que são aquelas em que todos os deputados e senadores têm direito, e aí a outra metade em recursos livres para custeio de ministérios. Assim, cerca ali de 9,5 bi para emendas individuais e 9,5 bi para o governo. Essa questão especificamente seria colocado dentro da PEC da transição. É o que a gente estava comentando em alguns momentos aqui, né? A PEC ela acaba abrindo espaço para que várias coisas sejam colocadas ali dentro e aí o Congresso põe para aprovação, mesmo sem a gente saber muito bem o que está sendo aprovado, né? Famoso rachucho. Você tá feliz e eu também, vamos correr o Natal? É isso. De uma forma resumida, bonitinha, não, a PEC foi dividida entre o Legislativo e o Executivo para pensar no orçamento 23. Rachucho. 20 bi, fica metade para mim, metade para você e tá todo mundo feliz. 10 bi, 10 bi é grana, hein? Poxa. Né? Sim. Tem uma convergência. Você lembra vamos lá. Vocês lembram lá na PEC dos precatórios que era de interesse também do Congresso passar a PEC dos precatórios? Por quê? Porque ia aumentar a emenda para o Congresso, né?
ia liberar a emenda, os 106 bi fora do teto, foi bom para o Congresso também, né? Então, é isso aí. Você tem uma convergência de interesses no Brasil, fisiológicos, entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. E aí, quando entra o dinheiro, meu amigo, as ideologias aí, essas horas, ficam de lado, né? O que interessa contando mesmo a dedo é a grana, né? E por isso que a gente vê muitas vezes essa convergência aí. Conta a dedo onde é que tem ideologia mesmo, onde é que é, opa, beleza? Até o próprio relator do orçamento falou que a saída seria essa, né? Colocar ali para emenda individual. E aí, na semana passada, o Senado aprovou aquela matéria lá. Sim. Sobre dar mais transparência. Aí não foi muito para frente, mas pelo menos agora a gente vai saber mais ou menos para onde que vai esse dinheiro, né? É um dinheiro que está lá, que vai ter que ser gasto. Porque também é isso, se não gasta o dinheiro, pelo menos agora sai do orçamento. Agora, do jeito que ficou essas emendas, quer dizer, a gente sabe esses 20 bi, dos 10 bi, para onde vai? A gente vai ter, para quem foi? Sim, vai agora ter. Sim. A parte do executivo vai para os ministérios e aí vai ser detalhado e os outros bi vai para a emenda individual. E a emenda individual é aquela que o senador, o deputado, ele fala, olha, vai para a cidade tal para fazer a obra, para cobrir a quadra da escola tal ou para o posto de saúde. Embora as emendas, se não me engano, elas têm que seguir um critério de principal saúde, educação e infraestrutura. Acho que são os 3 temas principais para destinação de recurso de emendas. Então, tanto é que nessa questão aí de algumas investigações até do orçamento secreto, estava cidade que destinava para hospital, até falaram lá de raio-x de dedinho, raio-x de mão, uma cidade com 5 mil habitantes tinha 10 mil raio-x, entendeu? Que nem a cidade de 5 mil habitantes, às vezes tem uma quadra de esporte animal. Eu falo que a pessoa conta a quadra de esporte? Claro que não, pelo amor de Deus. Mas porque sobrou verba de que chega o lugar. E tem que gastar, né? Aí você vê assim um mega negócio todo, tipo assim, o melhor telhado da cidade. O orçamento é muito engessado, né? Aí vai lá, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Faz quadra. Não tem, em vez de devolver para o outro do lado usar, não. Tem que queimar. Que nem verba de orçamento, quando o cara pede no trabalho lá. Se vira, dezembro você dá lá até dia 24 à tarde, se quiser. Fora que tem uma questão, né, que muita gente fala assim, poxa, mas o dinheiro tá aí, é só você destinar o recurso. A burocracia do Brasil, né, e às vezes é até necessário, quando a gente fala burocracia, é muito usado pelo lado pejorativo, mas a burocracia ela é muito necessária. Por quê? No trâmite do legislativo precisa ter projeto, precisa ter especificação, precisa ter um trâmite burocrático para você conseguir liberar o recurso. Eu me lembro, tem conhecidos aqui no estado de São Paulo que dizem o seguinte, que o estado de São Paulo tem muita verba para destinar em obras, para destinar em projetos sociais, enfim, uma série de questões. E não destina a obra por conta de falta de projeto nas especificações. Porque não adianta falar, olha, eu quero mandar dinheiro lá para o hospital do meu bairro e tudo mais. Não é assim. Você precisa ter um projeto, você precisa... Mas quem banca o projeto? Projeto, sei lá, eu preciso de engenheiro para fazer o projeto? Você precisa de engenheiro, você precisa de arquiteto. Quem banca isso? É o próprio... como é que chama? O gabinete do deputado que faz essa... Ou do vereador, ou do... Entendi. Enfim, do senador. O gabinete tem esse recurso. Então ele empenha e aí faz o projeto, contrata o engenheiro necessário, contrata tudo mais. E aí depois, no projeto, quando é liberado o recurso, ele é reembolsado para pagar os engenheiros. E arquitetos, enfim, qualquer outro tipo de técnico que precise dar algum tipo de parecer. Fora que a própria estrutura legislativa já conta com pessoas, né, do próprio jurídico lá. Tanto que tem a Comissão de Constituição e Justiça. Vai por esse lado que dá para passar esse projeto e tudo mais. Enfim, é bem interessante esses ritos.
do Legislativo, justamente por causa disso. A gente tem o imaginário de que é fácil, destina verba. Não destinou verba porque não quis. Não, é um rito bastante... uma burocracia. Tem uma burocracia. E a burocracia ela é necessária até mesmo para evitar desvio, para evitar mau uso do dinheiro público e tudo mais. Enfim, eu tô falando mais do que os... Não, pode continuar aí. Do que os próprios comentaristas. Pois é. Vou jogar um assunto aqui para vocês comentarem. Sono hoje. Porque... Dormi mal. Faltam 23 minutos só. Dormi mal. Tá, sono. 23. Tá dando intervalo, não? Vamos pro rápido. Não. Que intervalo o quê? Já começou mais tarde, vamos trabalhar até mais tarde. Cadê Marlene Matos, cabelinho na régua? Vamos trabalhar, pô. Metralha, tá tudo que o jovem aprendiz, ferrou. Porque o outro lá tá jogando videogame. Cabral, seguinte. Vamos botar ordem nesse negócio. Tem leilão? Não tem. Aqui. O Tesouro já tá de férias até 23. Já saiu a tabela nova dos títulos do ano que vem. Você falou ontem. Que eu achava que não ia ter, porque o Tesouro tá falando assim, como as taxas e o volume na semana passada foi horrível, foi péssimo. Aí tirou, acabou, só 23 e já saiu a tabela. Ele alongou a dívida e a LFT ele alongou e encurtou. Então, as prés ele alongou e a LFT ele alongou uma e encurtou a outra. Pode ter sido o caso de Sérgio Machado, de tanto bater no Tesouro por causa da LFT. Toda terça ele ia lá e dava uma pancada no Tesouro. Porra, por que não emite curta? Por que não emite curta? Sérgio, o quê? O Sérgio. Toda semana, não foi só ele, né? Você falava com o pessoal da Renascença, também não entendia porque não tinha curta. Aí resolveram botar uma mais longa e uma mais curta. O pessoal estava tendo um vencimento de longona, 29 só. Só que estava emitido para 7 anos, o mercado achava muito longo para LFT. Aí, porra, em curta, resolveu botar uma curta. Vamos ver aí como é que vai ser o primeiro leilão em janeiro. E você vai estar de férias, tranquilão, de paz. Mas o mês de janeiro é meio morto, né? Teoricamente, sim, mas é um novo governo, né? Então você pode ter muita notícia de mudança de entrar o ministério, né? Vai entrar deputado, quem vem, quem vai, quem fica, como é que vai ser a passagem do bastão. O nosso assunto dia 2 do marketing, Felipe, vai ser esse porque não passou a faixa. Porque vocês acham que ele vai passar a faixa? Não vai. Não vai, esquece. Você acha que o Mourão vai passar a faixa? Também não vai. Então, eu acho que eu queria confirmar isso, que é o Lira que passa eu acho que quando o Lula subir a rampa, vai estar um mancebo lá com a faixa. Aí ele e fora o seguinte, que a gente não vai ter programa dia 30, né? Dia 30 o assunto vai ser Xandão, já fechando o negócio, esplanada dos ministérios, para os manifestantes não irem, para não deixar Lula subir. É tudo previsão, bola de cristal do que vai acontecer semana que vem, no outro dia. Eu acho que eu não vou errar nada, porque toda vez é assim. Ai, gente. Então vai ser que dia 30 o assunto é Xandão, ele fechou a esplanada dos ministérios. Dia 2 o assunto foi Xandão não foi, alguém passou, alguém violou, alguém pulou, Lula tava, lançaram um foguetório, vagabundo com drone lançando foguete na hora que ele entra. Foguete que eu digo, fogos. Lançando fogos na hora que ele entra, vai ser o assunto do dia 2. É isso aí. Aí por acaso vai ser o Focus também. O que o Focus acertou em 22? Nada. O que o Focus acertou? Vamos pegar o primeiro Focus de 22. E agora em janeiro 23. O que ele acertou? Tá tudo a bola de cristal aqui, maluco. Tá pensando o quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Em algum momento vocês me viram defender a burocracia aqui? Não. Tá Você bom. falou que é necessário para evitar... Resumindo, ele falou, é necessário para evitar roubalheira, mas uma burocracia saudável, não uma burocracia que eu sou dono para o projeto. Não, é que tem um pessoal aqui que acha que eu defendi burocracia, pelo amor de Deus. Uma história Acho que o pessoal tá igual o Aras. Sabe o Aras? Sei. Você viu o que ele falou? Que ele defendeu, né? Ele defendeu a constitucionalidade do orçamento secreto. E aí ontem, quando todo mundo... Ele mudou de ideia, ele falou o seguinte: eu estava num momento de cognição incompleta.
Cognição incompleta é uma boa Cognição frase. incompleta é o famoso... Foi mal aí, tava meio doidão. Cognição incompleta é boa. Sensacional essa frase, né? Desculpa. Eu adoro esses eufemismos. Cognição incompleta. Aí você vai botar no Google... não acha Inibição conclusão. temporária demais. Então, vamos fazer uma inibição temporária, né? Vulga censura. É boa essas frases, né? Ai, sensacional. Então, só uma burocracia rápido. Eu e Molon fomos chamados na UF para fazer uma palestra sobre previdência privada lá no governo Temer. Tinham 4 auditórios na UF. Um em obra, ok, tranquilo. O ar-condicionado estava quebrado. Nós não aceitamos. Calor do Rio de Janeiro. Vocês não têm noção, verão, o que é calor no Rio. O terceiro estava um congresso. O quarto não autorizou porque o tema não era importante. Aí, o que foi? Uma pessoa não autorizou, não teve debate, porque ele não ia ir prestar o auditório da faculdade dele, porque o tema não era importante. Isso com um deputado federal do outro lado, tá? Pra ver. Uma pessoa disse não. E aí? Pois é. O famoso muito índio, como é que é? Muito cacique pra pouco índio, às vezes. É brincadeira, mano. É isso aí. Bom, Mas o outro lá falou aqui, o teu Jair, não é o Bolsonaro, o Cordeiro. Falou que a gente está falando muito de política. Mas não tem como, porque é o político que está afetando o mercado. Quando era Ucrânia, Agora, a gente falava da da Ucrânia. Ucrânia. Porque é o que está afetando o mercado, é o político hoje. Não tem jeito, é o fiscal. Eu ouvi uma definição hoje que é o seguinte, por que o mercado subiu ontem, subiu hoje e tal? Justamente por conta de Brasília, né? Tudo que está acontecendo, ainda a PEC sendo desidratada, o pessoal falou, olha, tinha um elefante sentado na cabeça do mercado, ele não conseguia se movimentar, agora tem um animal menor, tem um bode, cavalo, alguma coisa assim, mais ou menos que até não está bom ainda o ambiente, mas pelo menos você consegue respirar, Sim, né? sim. Então é mais ou menos isso que está acontecendo, é por isso que a gente fala de política aqui, justamente porque Brasília É tudo conectado. mexe com Investimento, mercado, economia. Imagina o política. marketing na Suécia. Não tem o que falar. Não tinha o que falar. Eu falo, o 710 na Suíça não ia existir. Eu só ia falar do Se Lindex bem todo que a dia. gente já tá, a gente hoje em dia, a gente se precisar, a gente fala do Qualquer ministro coisa. do Botão. Bota na Manda pauta, aí, a gente fala. manda aí, que é Manda aí, com que a nós. gente Ô, fala. rápido, Quiser falar do mano. Ministério do Botão, a gente fala. A gente fala até dos ministros. Economia da Antártida, qualquer coisa. Não, mas tem assunto de mercado. Qualquer coisa. Eu vou trazer daqui a Aquecimento pouco. global. Economia da Antártida. Mas, ô Cabral, falando em economia da Antártida, a gente estava falando mais cedo lá que a Débora ganhou a estrela, né? Do namorado. Eu falei que tem também aquela história lá de você pagar para salvar pinguim, para salvar animais que estão em extinção. Meu irmão, você já viu o pinguim rei de perto? Pinguim Parece uma criança, é um cavalo, maluco. Parece uma criança, é um cavalo. Ele tem 1 metro. Pinguim é legal. O pinguim rei, ele é muito grande, maluco. Eu vi de perto, literalmente de perto. Falei, caramba, que cavalo essa porra. Pra mim, pinguim que a gente conhecia assim, não, ele tem 1 metro. Esse é o rei, né? É? 1 metro de pinguim, mano. Virou até assunto pinguim. E o que o bicho é engraçado, é sensacional, né? Outro dia. Ô, sexta-feira. Não, Vem cá, gravaram o podcast sexta-feira, né? Vamos. Não vem com papo de 3h30, não. Vamos lá. Gravaram o podcast lá. Cadê o Ai, Giovanni? meu Deus do céu, até por isso que eu tô ficando careca, de tanto coçar a cabeça. Cabral, enquanto você se recupera, toma um ar, toma uma água, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta e vão deixando suas mensagens aqui. Pergunta de mercado financeiro, pode deixar aí que o Gani e o Cabral vão responder sem papas na língua. Fica com a gente. BMC News, informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. E quando eu te vi ali, você passa a ser uma pessoa muito simples. Você passa isso naturalmente, de verdade. E você teve sempre essa simplicidade? Pô, seu pai é um bilionário da bolsa e você nunca percebeu? Como é que era isso daí? Você sempre, né, lidou com essa... Não, é que assim, o título de bilionário, ele dá uma assustada, né? Mas a nossa vida nunca foi de bilionário. Não, é exatamente isso que você nunca tive, assim, por exemplo, vamos viajar, pega o jatinho que tá ali estacionado e vamos. Não, nunca tive cartão ilimitado, nunca tive... Não era a vida de Neymar. Não era. Fone de ouro, não tinha nada disso. Até porque o restante da minha família é também muito simples. Estamos de volta aqui com o BMC Marketing e o Cabral esperou voltarmos para soltar a sua gargalhada. 2 horas e 47 minutos. Muito obrigado pela sua participação aqui, ó. Fiquei informado, Gilberto, o Maximus, o Darkstone, a Divo Market aqui também, o Tony, o Ítalo, o José França, o Rafael, a Paola tá aqui também. Ó, o Evo Trader. Evo Trader, obrigado pelo dinheiro que você tá mandando aqui pra gente. Gente, manda mais dinheiro pra nós aqui, só o Evo Trader. Cadê o Regis, que sempre manda dinheiro também? Não manda. Natanael tá por aqui, o Helder, o Baiar Borges Neto, o André. Sabe quem tava por aqui também? Ogro de Wall Street, André Machado. Um abraço pra você, meu querido André Machado, que já participou hoje com a gente aqui pela manhã, dando aula como... todas as terças-feiras. Libertário Investidor tá por aqui também, falou que eu tô defendendo burocracia, que eu tinha que ser demitido. Meu Deus do céu! Xandão no chat pedindo a cabeça da galera aqui. Parabéns. O Regis Andrade também por aqui, o Rui das Neves, sempre o Rui das Neves, Vinícius Dantas, Jair Cordeiro, enfim, o Paulo Domingos, todo mundo que está aqui com a gente, muito obrigado pela audiência. E se você está assistindo a gente aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Paula Moraes está com o sarrafo muito alto, a régua alta de meta aqui e a gente precisa caminhar bastante para chegar na nossa meta. Então ajuda a gente, dá aquela inscrição marota aqui no nosso canal para a gente ficar feliz e bater a meta. Bom, seguinte, vamos bater um papo aqui com o Gânico Cabral. Quero trazer um assunto importante com vocês, porque eu estava vendo aqui o Ibovespa subindo, né, nesta terça-feira, principalmente empresas ligadas ao setor de varejo, mais uma vez, né, assim como ontem, o varejo crescendo bastante. A curva de juros ajuda bastante também, mas tem uma outra questão. Olha a gente voltando para a política de novo. O pessoal falando, como o Bolsa Família está garantido, essas empresas podem se sair muito bem. Bem lembrado. Tem 2 efeitos, Né? Tem 2 efeitos. Você tem o efeito de alguma perspectiva melhor de juros, certo? Mas pesa bastante o Bolsa Família, muito bem observado, Felipe. Né? Então, para curto prazo, dá essa turbinada no varejo, né? Faz todo sentido. Né não, Cabral? Varejo sentindo o efeito da curva de juros e do Bolsa Família. Não sei se tem tudo... que foi? O Cabral, ele tem algum problema. Tinha um bicho. Tinha um bicho. Era um pinguim? Andando aqui assim, ele também tá rindo, porque ele viu o bicho andando aqui. Eu não sei até quando Bolsa Família, você falou o quê? Magazine Luiza, pra mim é mais base. Eu acho que Carrefour pode se dar bem. Eu não sei até quando eletroeletrônico, Carrefour, Quero. O Grupo Mateus está subindo bem também. Eu não sei até quando... Muito volátil o varejo, né? Muito volátil. Pode estar com esperança de final do ano vender mais, sei lá.
Muito volátil. É bom, tipo de ação assim, é bom para pessoal de swing trade, né? Mas, sei lá, para fundamento de longo prazo é meio... Muito sei bom. lá, tem que estar... Muito bom você tocar nesse assunto. Fundamento de longo prazo. Sabe por quê? Americanas, né? Anunciou o Sérgio Rial como novo presidente da empresa, né? Saindo do Santander. Rial foi para Americanas. E ele fez um post no LinkedIn. Eu vou ler umas aspas aqui dele. Estão falando assim, ó, estão nos subestimando. Eu até entendo por quê. Portanto, estamos preparando as turbinas para uma entrega de resultado consistente e a maior onda de mobilização e transformação que o mercado já viu. Está prometendo forte aqui o Rial. Ele diz o seguinte, que o mercado não é capaz de precificar transformações. Os modelos do sell-side não capturam o intangível de uma cultura. No final, que vale a entrega e não só a audácia. Portanto, ainda tenho muito trabalho pela frente, mas vou junto com os 40 mil funcionários da empresa comigo. E aí, amigo, o tamanho da onda a gente vai só saber lá na frente. Tá otimista o Rial com os resultados que pode entregar com Americanas, falando que o sell-side não captura o intangível da cultura, Alan Gani, que só o pessoal olha número, olha entrega, mas o que tem por dentro é intangível. Acho que um bom analista consegue, né? Por isso que... sola de sapato. O famoso precificar a marca. Quanto vale a Coca-Cola, né? Por isso que eu concordo, assim, se você ficar olhando só o balanço, né? Não, mas, por exemplo, o analista que mantém um contato com a empresa, vai lá, liga, faz perguntas e tudo mais, né? Ele pode pegar esse tipo de coisa, né? Acho que sim, acho que é possível, mas não é fácil. Porque é óbvio que a empresa também sempre vai ter um discurso legal, que está inovando e tudo mais, né? Eu só acho que eles têm que fazer uma repaginada nas lojas. Pô, pega aquela parte de CD, arranca aquilo tudo da loja. E o chocolate, Cabral? Não, chocolate tem que ter. Chocolate é cláusula pétrea. O preço lá é surreal. Chegou, tem aquele choquito. Pô, Choquito não acha. Não existe mais Choquito você acha. Sei lá, nunca mais vi. Que você só vai Lindt e Dengo, é outra coisa, né? Mas ainda tem Choquito. Mas Choquito eu só vejo um tabletezinho pequenininho assim. Você sabe quem é alucinado pelo Dengo? Você conhece? Eu sou um deles. Chocolate Dengo. Eu sou um deles. Edu Becker. Aquele que quebra é bom pra caramba, de banana. Putz. Edu Becker. Não, mas eu gosto do quê? Dengo. Aquela marca de chocolate. Dengo é bom, mas tem que fazer 3 vezes sem juros. É muito caro, né? É caro, mas é bom. Você gosta de Choquito, Cabral? Gosto. Então enfia o dedito na tomadita. Nossa, tomei um susto agora. Você toma um Não, tomei um calor. Mas o que Ito tem a ver com Ita? Não, enfia o dedito na tomadita e você toma um choquito. Essa é boa. Puta, demorou pra eu entender. Demorou. É um choquito. Um choquito. Vambora, vamos continuar aqui. Voltando. Volta aí, Cabral. Já faltam 5 minutos. Falta só meia hora, Cabral. Fica tranquilo. Os caras vêm hoje ou não? Vem todo mundo. Os caras vêm. O convidado ali, ó. Ô, Cabral, o Rui das Neves falou um negócio importante. Ele falou, você já viu alguém falar mal da própria empresa? E ainda mais como CEO chegando. Não, mas é aquele papo do vestiário, né? E aí, galera, vamos lá, tamo junto, né? Vamos recuperar. Tirando a gente que se zoa, o resto... Só que a Americanas está caindo quase 70% no ano, né? Então... falta só mais infinito para poder chegar ao preço original. Infinito nem tanto, né, Cabral? Mas... Pô, menos 70 deve ser o quê? Mais 600? É legal fazer essa conta, né? Fazer uma tabela assim. Caiu 10. Essa é a pergunta que a gente fazia para estagiário, né? Falar assim, a ação caiu 20%, então tem que ter uma alta de 20% para recuperar? Aí pra ver se né? O cara... Entendeu? Não, eu vi uma tabela esses dias aí, legal, quanto que precisa recuperar. Caiu volta quanto? Fica legal. Mas enfim, se cai 10, não precisa subir 10, né? Tem que subir um pouquinho mais.
Obrigado, viu, pessoal que adorou a piada aqui. Não foi só o Cabral que saiu, acho que a audiência, umas 300 pessoas caíram também, foram embora depois da piada. Isso não, mas subiu a audiência, dá bastante estímulo para continuar. Vamos fazer o seguinte, tem uma questão importante aqui. Seguinte, a Argentina foi campeã do mundo. Foi. Certo? Argentina campeã do mundo 2022. E não é que o pessoal fez um estudo para saber que a Argentina só ganha a Copa do Mundo quando a inflação está 100% ou mais. A inflação anual da Argentina, em 1978, quando a Argentina foi pela primeira vez campeã, estava em 176%, de acordo com o Banco Central. Em 86, quando Maradona coordenou a equipe celeste para ganhar a Copa, a inflação estava em 116%. E agora, em 2022, a inflação rompendo 100%, a Argentina campeã. Só teve um ano de hiperinflação argentina que essa regra não foi colocada em prática. Em 90, quando a Argentina tinha uma inflação de cerca de 2.000%, mas aí ela perdeu no final. Ou seja, tem que estar entre 100% até 200%, ok, não mais do que isso, senão também a praga não pega, né? Não dá certo. Esse é um exemplo de diferença entre correlação e causalidade. Viu, uma correlação, mas não há causalidade. A história da Alemanha, jogador com a letra R, depois falam de mim que eu que sou doido. E... eu esqueci de falar. Hora da Argentina. Hoje eu parei no 7,10 para ver se no dia que a gente ganhou ontem a bolsa da Argentina subiu 3%. Aí eu falei, será que o dia depois que a gente ganhou a última Copa a bolsa subiu? Não, a bolsa brasileira caiu. Então ia fazer chupa a Argentina, não rolou. Não teve. Não deu, porque a bolsa no dia. Aí curiosa, o Brasil foi campeão em 2002. O jogo final foi 30 de junho, nem invadiu julho a Copa. A Copa começou em maio em 2002, eu não lembrava disso. Aquela China-Japão, Japão-Coreia. Japão-Coreia. Começou em 2002 a Copa. Agora, em 2002, começou em maio. Essa próxima Copa aí ficou viável para ir, hein? Logo ali, né? Logo ali. Dá se planejar. O único detalhe é saber a distância dos jogos, né? Porque você vai da cidade do México a Toronto, né? Dá pra ver. O jogo da Copa é muito maneiro. Eu fui no Brasil em alguns, é muito legal, mano. Então. Muito legal mesmo. Então a Argentina só volta a ganhar a Copa quando tiver inflação acima de 3 dígitos. 36 anos na fila, Filipão. E a gente... O Brasil que não se 24, cuide. Né? Já acabou, né? O país do futebol não é mais. Já está no teto ali, né? De 70 a 94 foram 24 anos. Se não ganhar em 2026, vai ser o maior período sem Copa do Brasil. Então, tá feia a coisa, hein? Já viu, né? Se bem que não, né? A Copa começou em 30, né? Até 58 foram 28 anos. Então foi um espaço maior. Mas a gente não tinha nada. Mas teve guerra. Tiveram 2 ou 3 Copas por causa de guerra. Então é isso. O Brasil que não se cuide, que vai ficar com fila maior ainda. Enfim. É isso, né? Argentina podendo... O poder de bromar. Não, tem muito assunto ainda aqui, Cabral. Eu tô esperando vocês concluírem o raciocínio, rapaz. Só tô esperando concluir o raciocínio. Mas o Cabral fica rindo, fica olhando pro lado. Fitch, viu? Fica olhando o mosquitinho que tá passando. Eu não tô entendendo, Cabral. Fitch, você viu? A Fitch manteve nota do Brasil BB menos estável. Boa notícia. Espera crescimento do PIB 3% esse ano. Antes era 2,5%, ano que vem 0,8% para 0,7%. E vê possibilidade do Banco Central subir juros se problemas fiscais persistirem. Falou o que a gente fala todo dia. Ele assiste o market, eu tenho qual a dúvida? Alô, Fitch! Só que o número do Banco Central é 130 bi pelo RTI. Se passar 198, tem 68 bi a mais.
Eu acho que isso não subiria juros, mas atrasaria a queda. O número que ele falou foi escrachado, 130 bi, que está na conta deles na RTI, aí que saiu semana passada, quinta ou sexta, não lembro agora. Aí 198 mais 68, não sobe, mas demora a cair. Esse deve ser a mensagem dos próximos reuniões, que agora só em fevereiro, né? Só em fevereiro. Só em fevereiro. 31 de janeiro e 1º de fevereiro. O pessoal merece um tempinho aí para colocar a cabeça no lugar, ficar descansado. Pra gente começar a reta final. Ainda não vai terminar não, viu, Cabral? Tá todo... Vou levar esse programa. Cadê? Até... Só chegou ele, não chegou o convidado, mas cadê o povo do povo? Não chegou. Cabral e Gani, a pergunta do GMX. Eu quero que vocês façam uma análise detalhada, por gentileza. Qual a expectativa para o Ibov no primeiro semestre do ano? Novos IPOs, bons preços para as ações, bom momento para a renda variável? Interrogação GMX falando aqui. Eu sou... Detalhado, por favor. Detalhado. Eu sou... Vai depender de quem vai ser, o que Lula vai fazer, o que Haddad vai fazer. Eu já sou mais cético, conservador. Eu fico, se for para comprar ações, boas empresas ou expostas a dólar, entendeu? Mas não quer dizer que esteja certo. Talvez o mercado tenha uma outra percepção, né? Porque você não... Você opera o que vai acontecer de fato no longo prazo. Certo? Porque uma hora a realidade se impõe. E aí todo mundo acorda e fala, nossa, a empresa está ruim. Mas no curto prazo você opera a reação de mercado. Então se a sinalização, o mercado entender que uma sinalização boa e está barato e começa a comprar e os preços sobem, né? Mesmo que você tenha uma perspectiva ruim de médio prazo, mas pode ser que no curto prazo o preço sube e depois se ajuste e volte a cair, né? Entendeu? Mas não sei. Caramba, eu acho que pode cair, mas se o preço melhorar, ele se ajusta, ele sobe. Se não se ajustar, ele fica em queda. Porra, o sentido do cara. Então, resumindo, pode ser que suba, mas se tiver notícia não muito boa, ele não sobe e pode vir até cair. Ele foi buscar o remédio ontem, acho que não deu certo. Não deu certo. Pegou Então o mercado pode ser até que suba, mas a notícia não eu acho que agora vamos lá, IPO não vai rolar. Tem um já da China, né? Tem umzinho da China. Mas assim, febres de IPO, acho que não, porque as taxas de juros estão muito altas. Não é o momento. E vai depender do que Mercadante vai fazer lá no BNDES também, né? Com a TLP da vida. O que isso impacta, Cabral? Se ele botar a TLP de graça, porque eu vou emitir coisas que você pode pagar no BNDES assim, certo. Você sabe que a minha... na minha dissertação de mestrado foi uma pena o impacto do BNDES na restrição de capital brasileira. Sabe de quem foi a ideia? Fábio Kanchuk. Mas daí é pessimista. Você viu a entrevista dele no Valor? Vi, Aí o meu orientador... mas meio que vai ser o óbvio que o BNDES vai diminuir essa restrição de capital. As empresas querem pegar dinheiro do BNDES, que foi o que o Cabral falou agora. Mas concorda que dissertação, tese, muitas vezes é provar o óbvio. Provar o senso comum com números. Eu queria muito ter feito para outra. Eu queria muito. Mas você sabe que mestrado, doutorado é o seguinte, não é o que você quer, né? Não é o que você quer. É o que o orientador... Com o meu doutorado eu até consegui ou coincidiu. Que eu queria eu era gestor de fundo na época, eu falei para o meu orientador, poxa, eu quero fazer sobre persistência de fundo de previdência, o quanto esses caras estatisticamente são competentes. Ele falou, eu orientei tem um ano atrás, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a evolução do trabalho dele. Vamos pegar mais bases de dados e utilizar outros modelos como trabalho. Então o que aconteceu? A provocação da conclusão do trabalho anterior era o começo do meu. Então, às vezes é isso que o teu orientador não entendeu. A provocação que você coloca na conclusão vira um tema para o seguinte.
Porque eu não estava afim de trabalhar. Eu queria fazer do BNDES. Mas daí, tá bom. Aí Pô, você Gani, faz o que manda. Você falou do orientador, né? Que falou, pô, é óbvio, não sei o quê. Tem até um livro com esse nome, chama O Óbvio Também Precisa Ser Dito. Né? Muitas vezes a gente fica, né? Não, mas isso é muito óbvio. Mas tem que provar, né? Porra, mas Óbvio. é óbvio no imaginário popular, né? Você precisa colocar, pegar as premissas, traçar uma hipótese, comprovar, e levantou, tudo mais. usa um método, né? E E comprova o óbvio, né? Mas é isso. Aí acabou não rolando, mas é meio que evidente que se o dinheiro do BNDES é barato, todo mundo vai querer pegar a grana via BNDES, né? Boa. Então, É isso. Cabral. Não dá risada. Esperar aqui, você bebe. o top que eu li ali, no ar o top hoje, né? com fechamento de mercado. Esperar congresso hoje, né? Se é um ano, 698, se eles na calada da noite vão botar mais algum penduricalho lá e virar um ano só, mas com 300, 250 bi. Né? Que volta para Senado. Vamos ver a velocidade do Pacheco até o final do ano, considerando que o mundo acaba quinta, né? Principalmente Brasília já acabou, né? Ainda bem que sexta tem dados dos Estados Unidos, senão a gente não ia ter o que falar, né? Não, e ainda bem que tem Estados PCA Unidos também, 15, porque tem PCA 15, né? Então, PCA 15. Nós brincamos de alguma previsão esse ano, no começo do ano? Quanto vai estar o índice no final? Não sei, Cabral. Toda vez que a gente perguntava, você olhava pra luz e falava, que número que mas tá é escrito chutava. ali? Mas é pra 32. chutar. Você acha que nesse mercado brasileiro dá pra fazer alguma regressão? Esquece, maluco. Olha pro número e chuta. Quem chutar melhor ganha. Tá curioso com o assunto lá de Já fora, dizia- é isso? Tô olhando o seu. Já dizia o bolão da Copa. Quem chutar melhor, ganha. O Daniel Couto falou, Felipe, o Brasil tem o rating confirmado BB- pela FIT. Já comentamos aqui, Daniel. Volta só um pouquinho, que o Cabral trouxe breaking news e já comentamos. Aqui é assim, meu rapaz. A gente traz e já comenta na hora. A gente podia falar do Camboja amanhã, né? Boa, a última pergunta que a gente precisa entregar aqui pro Você com Dinheiro. Cabral, se você ganhar na Mega da Virada, você sai do programa? Não, eu venho me despedir antes. Eu tô em vários bolões. Gani, tá? se você ganhar a Mega da Virada, você aposenta? Não, continuo trabalhando. De Consigo professor? ficar parado. Trabalhar menos, né? Você trabalha quando você quer. Tá. Mas trabalharia menos. Parada eu não ia ficar, não. Parado eu não ia ficar, não. Ia vir aqui, ia fazer um programa. Não. Sem rotina. Nada com rotina. Não, sem Nada rotina. de, Ia pô, sair aparecer de e falar, casa hoje eu uma vou. hora, não, Hoje eu vou. Hoje eu vou. Hoje eu vou. E aparecer. Não, ia assim, comprar eu uma vou. participação na BMC e falar, hoje eu quero ir. Hoje eu vou. Né? Eu ia dar algumas aulas, aula que não tivesse prova. Ah, tem prova, então eu não aceito. O negócio é o seguinte, ó, se você ganhar na Mega da Virada, dizem que a primeira coisa que você tem que fazer sai do Eu tô em todos os bolões. sai da caixa com a grana, já vai para um hotel, nem volta para sua casa, passa procuração para alguém vender sua casa, porque você precisa sumir do mapa por um tempo. Por quê? Assédio, né? Tem uma galera que vai descobrir que você ganhou. Tem uma galera que vai. Vou te assediar. Vai. O pessoal vai pra cima, né? Eu tô em vários bolões, por quê? Medo de... De ficar sozinho. Eu tenho um cagaço disso também brabo. Se falarem do meu lado que tem bolão, eu me ofereço. É verdade. E o medo? Já aconteceu recentemente em Santos. Acho que só o chefe não participou do bolão. A empresa inteira se demitiu. E... Já pensou, meu? E quanto eu esperava? É o 300? fogo. 450 milhões. Eu te digo que dá pra dividir fácil aí por 10 pessoas, cada um 45 milhões e Pô, tá se pagado. dividir por 100 pessoas... Não, 4 milhões e meio ajuda, você não para trabalhar, não. Não para de trabalhar, mas porque dá uma ajuda... Dá, mas eu quero ajuda séria. Já que o negócio é sério, Dá uma ajuda. séria, Dá pô. uma ajuda. Pô, pelo amor de Deus. Pô, já pensou? 10 de 45 milhas, você não trabalha mais, não. Esquece. 4 milhões e meio, você continua. 45 milhões. Se você deixar o dinheiro na poupança, que
poupança nem investimento direito, mas é uma coisa... Vou botar qualquer coisa, 0,5% o mês é o líquido. 0,5%, dá 450, 225. 45, 4 milhões e meio, 450, 225 mil mês. 225 Só mil. em serviços você não gasta disso, Na você gasta em bens. Bem, sim. Só serviços você Pra não gasta viver, por meio você de não 225 Pra mil. viver é difícil. Não gasta. Bom, Enfim. Então, Ô, por isso que eu digo, 45 tá bom pra caramba, mano. Putz, eu sei que eu preciso encerrar, gente, mas o Ale Delara, grande Ale Delara, falou o seguinte: se vocês conseguem comentar rapidinho, mudança de política monetária no Banco do Japão, como afeta o carry trade? Nunca vi ninguém comentando ainda. Eu comentei meio por alto lá no 710 de hoje. Eu não sei o quanto, é um número que eu nunca vi esse número público. O quanto tem de dinheiro do Japão vindo para o Brasil, eu acho que não é suficiente para afetar esse fluxo, tá? Vai afetar de japonês que tá lá, mas eu não sei se chega a mês. Então eu acho que para fluxo cambial em si não muda nada. O que muda para mundo. Para mundo muda coisa. Alguns fundos gestores vão começar a olhar a Japão com uma possibilidade de 0,5% de curva para 10 anos. Então muda, mas não é mais a notícia do que o número. Do tipo, o Banco Central japonês agiu que não agia desde a primeira semana do Covid, em março de 2020. Então é mais o fato que ele saiu do engessado para tomar decisão. Então será que terá passos 2, 3, 4 e 5? Efeito prático para o Brasil eu acho muito pequeno. E efeito prático para o mundo, alguma coisa de alguns fundos que quando olham a Ásia pode ir um pouco mais para o Japão. Mas eu acho que é mais a notícia do que o número. Boa. É isso então. É isso. Abraço pra vocês. Até amanhã, Cabral. tamo aí. Tchau. É isso. Amanhã você tenta vir um pouco mais Mais 3 centrado. dias, Cabral. Já até, é isso que eu ia falar, já até cortaram pra mim pra não dar tchau pro Gani. Assim, ó. Tchau. Tchau, Gani. Até amanhã. Valeu, abraço. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado aqui pela audiência. Eu volto amanhã a partir das 2 horas da tarde aqui no nosso BMC Market. Você fica agora, você com o dinheiro. Forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.